A gente vê com um panorama de muita complexidade. Não há uma receita, uma posição uníssona. A ordem ela é a favor também das audiências híbridas por videoconferência ou telepresenciais, mas ela também, no início desse ano de 2023, fez procedimentos de âmbito nacional para o CNJ para que as atividades no Poder Judiciário fossem de forma presencial. A ordem, nacionalmente falando, ela tem um posicionamento de que o contato pessoal dos agentes de Estado que processam e julgam para com os representantes das partes, tanto a advocacia privada quanto a advocacia pública, defensorias e partes de processo que buscam resolução de conflito, esse contato pessoal ele é fundamental para mediações, para conciliações, para resoluções de conflito de forma mais rápida. Então, não há uma receita pronta, há panoramas de positividade, então, de agilidade das audiências telepresenciais, há outras discussões também de provas durante a audiência. Existe uma tese de que as provas podem ser contaminadas, de que oitiva de partes e testemunhas numa audiência de instrução, que para o público entender é a audiência onde se tem os interrogatórios, os depoimentos, onde se verifica a verdade real do que está sendo discutido. Esse tipo de contato ele é prioritário de forma presencial. Então existem avanços e existem também problemas nesse sentido. Então a gente, enquanto representante institucional do sistema de direitos, nós precisamos nos unir e verificar o que deu certo, o que deu errado e com a habilidade avançando. Quando há um requerimento e fundamentação desses requerimentos, as audiências, em regra, em grande parte, eu diria, têm sido de videoconferência. Essas videoconferências, elas têm algumas situações, enfim, de acesso, de internet. Outros municípios ao nosso redor que não têm a mesma estrutura de tecnologia também sofrem, profissionais também. Então, a gente também tem que ter a noção de que não dá para ter uma posição única acerca desse procedimento. Prestigiamos a celeridade, a videoconferência, a rapidez desse procedimento, os avanços que eles deram, mas também nós temos que prestigiar as limitações de estrutura que as partes, a sociedade, a precariedade ainda existe, não só no nosso município, mas em toda a nossa região. 2023 foi muito difícil. A gente teve muitos entraves. O tribunal, inclusive, teve um período que foi hackeado o sistema de PJE. Em seguida, as tramitações que os profissionais da advocacia recebem diariamente, essas tramitações elas foram multiplicadas de forma repetitiva. Então, imagina só, você receber uma tramitação eletrônica de um mesmo processo 20 vezes no mesmo dia. Isso te atrapalha de forma... Então, existiram problemas graves, não só de instabilidade, não só de hackeamento, mas também de repetições. Nós fomos até Belém, a OAB de Marabá foi até Belém, juntamente com os dirigentes do OAB Pará, conversamos com a presidente do tribunal, colocamos as nossas dificuldades. Hoje a realidade é melhor, né? Então a gente tem menos instabilidade, tem menos esse tipo de problema de hackeamento, mas 2023 não tem sido um ano tranquilo no âmbito generalizado, assim vamos falar. E a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem hoje proposições em relação ao PJE para que a advocacia e a sociedade tenha como acompanhar o andamento processual de produtividade de cada vara civil ou criminal por meio do PJE. Isso seria uma questão de automação do PJE. A gente tem hoje consultas públicas, mas a gente não tem, enquanto advocacia privada, não tem ainda, enquanto parte, sociedade, o acesso de quantas decisões foram feitas naquele dia, quais as decisões. Nós temos só números generalizados, estatísticos, mas a identificação dos problemas que foram resolvidos em cada vara, não. E esse é um pedido de avanço nosso. Eu acho que a sociedade, a advocacia, quando se soma o Poder Judiciário e pode acompanhar de forma individualizada a produtividade das comarcas, a gente ajuda, a gente soma esforços, a gente traz o prestígio para os bons magistrados, a gente faz os apontamentos para as estruturas judiciárias que não tenham ainda
um procedimento de tanta celeridade. Então, esse apontamento não é um problema do Poder Judiciário, é um problema da sociedade, em que a advocacia e tantas outras instituições podem acompanhar o Poder Judiciário. Vou te dar alguns exemplos. Existe agora não mais o diário eletrônico impresso, né? O diário eletrônico é de forma automatizada. Então, existem plataformas de captação dos CPFs, CNPJs, das partes que estão envolvidas. Então, por meio desses dados pessoais ou institucionais, cada escritório ou cada membro da advocacia faz uma agenda sua de prazos, de audiências, de compromissos, enfim, de encontros. Hoje, o nosso desafio é organizar esse procedimento que passou do meio físico para o meio eletrônico, mas ainda persiste. Em relação às audiências, também majoritariamente por teleconferência. Majoritariamente. Existem audiências presenciais, as audiências com maior complexidade ou audiências em que as partes pedem para que sejam presenciais, ou um ou outro magistrado ou magistrada que decida que de forma majoritária vai fazer presencial. Existe isso também, tá? Existem magistrados que preferem as audiências presenciais e as exceções às audiências telepresenciais. Então está sendo mais ou menos parecido com a Justiça Estadual. O que não é parecido é a celeridade processual. Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho é um exemplo, e assim, de ordem nacional de celeridade, até por conta da urgência do crédito que é discutido lá. Então, imagine, o crédito que se discute de relação de trabalho é um crédito alimentar. O trabalho, ele movimenta a sociedade, ele é um fundamento de relação entre as pessoas. Então, ele precisa de um privilégio de crédito, de tratamento, de processamento e de julgamento. Isso a Justiça do Trabalho realmente é exemplo a nível nacional. Aqui em Marabá, nós estamos solicitando a criação de 2 varas. Uma vara específica de família e uma vara específica de fazenda pública. De família, para processar e julgar demandas de investigação de paternidade, de partilha de bens, de separação, e de fazenda pública para processar e julgar demandas de servidores públicos ou demandas de conflitos entre municípios, entre entidades públicas, enfim, que hoje são os nossos principais pontos de morosidade processual. Se você for na estrutura cível do Poder Judiciário Estadual da comarca de Marabá, existe uma demanda de milhares de processos, Ulisses, represadas em que a gente ainda não conseguiu fazer andar de forma mais rápida. Nós estivemos esse ano com todos os juízes daqui da comarca de Marabá. Mandar um abraço para a doutora Adriana, para o doutor Caio, que têm sido ouvidores da ordem dos advogados importantes, mas o fato é que a efetividade ainda não aconteceu. Nós estivemos em Belém algumas vezes, protocolamos um documento junto à presidente atual em março desse ano, fizemos agora, semana passada, uma nova diligência, levando mais uma vez cópia e despachando pessoalmente com ela, porque a ministra Rosa Weber esteve em São Félix do Xingu e, na volta, a presidente do TJPA esteve em Marabá. Nós estivemos pessoalmente despachando. No dia 10 agora de agosto, nós estaremos pessoalmente na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, fazendo um discurso, entregando um relatório para todos os 41 deputados estaduais, dizendo em números, em necessidade, a situação atual da comarca de Marabá em relação a isso. Por quê? Envolve uma série de fatores sociais. A infraestrutura nossa que deu um boom, várias obras, a infraestrutura educacional privada, o curso de Direito é um condutor de desenvolvimento aqui das carreiras políticas, enfim, de todos nós aqui. Vocês têm visto uma série de instituições privadas investindo na nossa região. A gente costuma falar na ordem que antigamente a gente ia estudar fora e hoje a gente recebe os estudantes. Isso é maravilhoso, né? Mas o Poder Judiciário precisa acompanhar isso. A gente respeita as dificuldades do Estado todo, mas aqui em Marabá ocorre, na nossa região, ocorre um processo de desenvolvimento acelerado e o tribunal precisa estar antenado com isso. Outro pedido da ordem é que o tribunal tenha uma sede administrativa aqui,
precisa se aproximar da sociedade, precisa estar próximo da ordem, precisa estar próximo da defensoria, das promotorias, das entidades públicas e privadas, da própria sociedade, né? A gente tem ainda uma dificuldade de aproximação, de diálogo, de estatísticas que nos conduz a essa toda dificuldade. Mas assim, deixando claro que nós estamos, de forma coletiva, sensibilizando toda a sociedade e vocês da imprensa são fundamentais para isso. Te receber aqui hoje é muito importante, né? A imprensa tem o papel de unir essas instituições cada vez mais ainda, de ajudar a nossa sociedade nesse papel tão importante de resolução dos nossos conflitos.